Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Flores, sou o professor da disciplina de Libras do curso de Letras do IFTM. Hoje eu vou organizar um vídeo para poder iniciar esse nosso módulo 1, tá bom? O módulo 1, ele vai trazer o seguinte título: Comunidade Surda, História, Identidade e Cultura. Dentro desse módulo 1, vocês terão textos para serem lidos. Esses textos eu selecionei para que pudesse fazer um parâmetro, né, e discutir minimamente o processo da historicidade, identidade da cultura surda. E aí vocês vão ler os textos e vão responder a um questionário no Moodle, tá bom? Mas antes disso, eu vou fazer uma leve passada pelo módulo 1, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, lá no primeiro texto, a gente vai ter um processo histórico, né, de como iniciou a Libras no Brasil. E ela veio desde 1800, com Dom Pedro II, porque a princesa Isabel teve um filho que era surdo. Então, ele se empenhou em desenvolver legislações, subsídios e fomentos para que o estudo de pessoa surda fosse possível. Então, desde 1800 até os dias atuais, a gente tem aí um longo caminho que foi feito e foi desenvolvido, né, com as pesquisas, hoje mais em dia, com muitas pesquisas científicas, processos de dissertações e teses, e com as legislações vigentes, e também nesse momento que a gente está de 2025, que é com a disciplina de Libras nos cursos de licenciatura. Isso é essencial para o processo de ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência, neste caso das pessoas surdas, né, ou deficientes auditivos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, isso é um avanço maravilhoso e cada vez mais a gente vai descobrindo caminhos e meios para que a gente consiga acessar o nosso estudante de uma forma mais potente, tá bom? Então, eu estou usando os textos que eu vou pedir, né, para vocês lerem, e aí a gente vai discutindo sobre eles, tá bom? Desde 1800 tiveram as legislações, os institutos federais, que foram sendo construídos e desenvolvidos ao longo do tempo no Brasil. Então, durante uma época, existia-se o oralismo, o bilinguismo. Então, tiveram aí muitos caminhos dentro da Libras para o desenvolvimento do estudante surdo, certo? Então, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e os textos, eles ficarão mais claros para que vocês possam entender. E mesmo se isso não for possível, claro, a gente vai ter os nossos encontros, né, semanais, e a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Dando um salto gigante para 2001, a gente vai ter a publicação de um dicionário enciclopédia ilustrado em Libras. Então, todo esse processo foi acontecendo e ainda está acontecendo no nosso país, tá bom? Atualmente, a gente tem nas escolas as salas de recursos, né, as escolas especiais, as escolas bilíngues em alguns estados. Eu sou de Brasília e lá em Brasília a gente tem uma escola bilíngue, né, que ela a ideia da escola bilíngue é que você possa ensinar as disciplinas em Libras para o estudante surdo e concomitante o aprendizado da língua portuguesa escrita como segunda língua. Então, é diferente. Na escola, comumente, típica, a gente tem o professor falando de uma maneira oral, assim como eu estou fazendo com vocês, né? E aí tem um intérprete. No caso da escola bilíngue, o professor, né? Ele já vai ensinar em Libras a disciplina, tá bom? Então, deixa eu ver se eu não pulei mais alguma coisinha. Não, esse processo histórico, vocês vão fazer a leitura. É um processo histórico e um texto bem simples, tranquilo, só para poder ter uma ideia de onde que isso foi surgindo. E aí, eu gostaria de me atentar um pouco mais o que vai dizer na segunda parte do texto, que eu pedi para vocês lerem, que são as terminologias, né? Que Sasaki, ele vai trazer essas terminologias como a gente conhecia e conhece sobre a pessoa com deficiência e a pessoa surda.
Durante uma época, eram chamados de portadores de deficiência. Depois, portadores de necessidades especiais. Depois, mudou para educandos com deficiência. E atualmente temos pessoa com deficiência. Às vezes a gente pode ficar pensando, mas por que toda vez muda? É tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. As palavras, elas têm uma terminologia diferente e elas suscitam processos históricos e registros diferentes, né? Então, é preciso adequar toda essa palavra, né? A terminologia mesmo da palavra para que ela fique o mais adequada possível. Claro que perfeito é difícil, mas a gente precisa caminhar para um desenvolvimento melhor. E aí lá no texto tem alguns tópicos que vocês vão precisar ler. E aí no tópico 1.1 ele vai falar sobre terminologias, surdo, surdo-mudo e deficiente auditivo. Eu não sei vocês, mas eu ainda ouço algumas pessoas se referindo a pessoas surdas como surdo-mudo. E quando eu era estudante do ensino fundamental e do ensino médio em Brasília, a gente costumava chamar os nossos colegas surdos de mudinho ou de surdo-mudo. Então a gente precisa entender que o processo de surdez e de mudez é um processo fisiológico, né? A pessoa surda, ela não ouve, mas isso não impede que ela fale. São duas coisas diferentes. E normalmente a pessoa surda, ela não tem nada de anatomicamente que seja doença ou processos difíceis, né, na sua prega vocal, na sua garganta. A pessoa surda, ela não fala porque ela não ouve, ela não sabe que ela pode emitir som, né? Então, isso é um processo diferente. Então, uma coisa é uma pessoa surda, outra coisa é uma pessoa muda, que não fala. Não, e essa associação, ela é errada. Tudo bem? Então, a parte da deficiência auditiva é uma análise clínica. E o processo da surdez é algo socioantropológico, que aí vai envolver o processo cultural, tá bom? Essas nomenclaturas e terminologias, elas são fundamentais e importantes para o nosso desenvolvimento e para a gente saber como lidar, trabalhar com o estudante, né, surdo. E aí, lá no tópico 1.1 vai falar que considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferidas por audiograma. Então, existe aí uma característica fisiológica para ser considerado deficiente auditivo. Tudo bem? Isso é uma análise clínica, né? Um processo clínico. E aí, quando eu falo de pessoa surda, eu estou falando além do clínico, eu estou falando sobre um processo socioantropológico, um processo cultural, tá bom? De construção de cultura e comunidade. No item 1.2, vai falar sobre as concepções da surdez, que é, mais uma vez, entendendo o processo clínico e o processo socioantropológico, tá bom? No item 1.3, vai falar sobre a cultura surda. Então, os surdos têm cultura diferenciada da dos ouvintes, já que possuem uma percepção diferenciada do mundo. Imagina, você precisa aprender e você não ouve nada. Você está no silêncio. A gente ouve muita coisa, a gente aprende ouvindo os sons, né? Todos os barulhos, os ruídos, e isso interfere no nosso processo de aprendizagem. Imagina um estudante que não ouve nada, ou ouve bem pouquinho. Isso vai impactar diretamente no seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? A cultura surda, ela é compartilhada por um grupo de denominados comunidade surda. Ela e dela fazem parte surdos e ouvintes, todos os que partilham de metas comuns, como bem define Strobel. A comunidade surda, a cultura surda, é um grupo de pessoas, sejam surdos ou ouvintes,
são pessoas que vivem o mesmo processo. Então, isso é muito interessante. E eu acredito que a gente acaba aprendendo Libras e se tornando fluente convivendo com pessoas surdas. Então, convivendo na cultura surda. Isso faz parte do ensino-aprendizagem e faz parte da vida da pessoa surda. Tudo bem? Dentro do item 1.4 vai falar sobre identidade surda. E dentro dessas identidades vão ter os tópicos: identidade surda pura, identidades surdas híbridas, identidades surdas flutuantes, identidade surda embaçada, identidade surda de transição, identidade surda diáspora, identidades intermediárias. Então, essas identidades, cada uma delas que eu falei, ela está descrita no texto e aí vocês vão fazer a leitura para poder entender um pouquinho mais sobre elas, tá bom? No item 1.5 vai falar sobre as abordagens educacionais. E aí lá atrás o oralismo e a comunicação total. O oralismo, ele parte da ideia oral, como a própria palavra está dizendo. Quando eu trato e quando eu desenvolvo com o meu estudante uma percepção oralista, eu entendo que o fato dele não falar é um defeito, é uma doença e eu tenho que obrigá-lo a falar, né? É não entender sobre o que envolve toda a cultura e a comunidade surda, tá bom? Então, o oralismo durante muito tempo, e talvez possa existir em algum estado, essa força, essa ideia de que a pessoa surda, ela precisa aprender a falar, mesmo que ela não ouça, já que ela tem o aparelho vocal intacto, né? Mas isso fere muito o processo cultural e socioantropológico da comunidade surda, tá bom? A comunicação total, ela vai trabalhar aí com bilinguismo. Então, é você entender e trabalhar e ensinar em Libras para o estudante surdo e ele também aprender o português escrito como seu segundo idioma. Assim como nós temos as comunidades indígenas, aqui no Brasil, a primeira língua é a que você precisa aprender, é a que prevalece. A comunidade indígena tem, cada etnia, né, tem a sua própria linguagem que precisa ser respeitada e aprendida, e em segundo lugar o português, que é a língua oficial do nosso país. Em Libras a mesma coisa. O estudante surdo tem o direito de aprender as disciplinas, os assuntos em Libras e aprender a escrever em português, que é o nosso idioma oficial do país. Tudo bem? Então, essas linguagens, sejam verbais, não verbais, elas fazem parte da comunicação total. E no item 1.7 vai trazer sobre as legislações. Vai falar sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre a Declaração de Salamanca, que é uma declaração super importante, um documento super importante para as pessoas com deficiência, sejam elas diversas, não só de pessoas surdas. Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, Constituição da nossa República, que também prevê o processo de ensino-aprendizagem para as pessoas surdas. Então, esse é um parâmetro geral do módulo 1. Vocês vão fazer a leitura dos textos, vão responder ao questionário e a gente vai continuar a nossa conversa durante a disciplina. Sempre que for necessário, entrem em contato com os tutores de vocês. Cada polo, cada espaço tem o tutor responsável. Eu, como professor formador, também estou disponível para vocês, caso tenham alguma dúvida. E se eu não souber de alguma coisa, eu vou procurar informação. Eu estou organizando, espero que dê certo, para que a gente tenha em alguns encontros. Eu quero convidar 2 professoras que são maravilhosas. Uma é uma professora doutora no estudo de Libras em Geografia e outra é uma professora
especialista em Libras, formado em Letras Libras. Então, isso pode ser, espero que seja muito gratificante. Tomara que dê certo para a gente poder fazer esse encontro e dialogar com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que esse primeiro módulo, né, um módulo mais tranquilo, só de leitura, questionário, só para vocês entenderem mais sobre o processo da cultura e da comunidade surda, tá bom? Da legislação, do processo de ensino-aprendizagem, já que seremos, né, professores de letras, né, de português, então é super importante. Mas não fiquem tão aflitos enquanto ao entendimento sobre Libras, tá bom? Neste momento, o mais importante é ter uma consciência de como eu posso caminhar e desenvolver o meu ensino-aprendizagem junto ao meu estudante surdo. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, espero vocês no próximo módulo. Tchau, até mais!